Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Clube Braga 2, Panathinaikos 1. Um minuto ajuda a explicar o 2-1 que se verificou como resultado final neste jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Aos 90 mais 4, num contra-ataque muito bem conduzido, André Horta entregou a Rony Lopes a possibilidade de fazer aquele que seria na altura o 3-0. Só que o guarda-redes italiano Brignoli saiu, fez a mancha e o extremo luso-francês não foi capaz de fazer aquele que seria o gol da tranquilidade e que deixava o Sporting Clube Braga praticamente com os dois pés na Liga dos Campeões. E um minuto depois, já bem dentro do período de compensação, Ioannidis, o ponta de lança que entrou para substituir Roberto Sporar a meio da segunda parte, baixou em apoio e acabou por lançar Mancini, o extremo da equipa do Panathinaikos, nas costas da defesa do Braga, e este, perante Mateus, não falhou e fez mesmo o 2-1. Acabou por parecer um resultado infeliz para o Sporting Clube Braga, mas, no fundo, foi um resultado justo, porque o jogo foi mais equilibrado do que um 3-0 poderia fazer transparecer, e é justo que a eliminatória vá mais aberta para a segunda mão em Atenas. A verdade é que o Panathinaikos foi melhor na primeira meia hora do jogo, em que praticamente o Braga não esteve em campo. O primeiro remate, ainda por cima, não concluído, porque foi interceptado antes da bola chegar sequer perto da baliza do Braga, foi feito por Bruma aos 31 minutos de jogo. E a primeira finalização completa, vamos chamar-lhe assim, foi um cabeceamento de José Fonte após um canto aos 44 minutos. Daqui já se vê que o Braga deu meio jogo de avanço. Isto porquê? Porque o Braga, durante essa primeira parte, foi sempre uma equipa com um jogo muito afunilado. Sempre muito obcecado com o espaço interior, muito obcecado com o corredor central. A equipa do Braga saía sempre através dos seus dois centrais, depois tinha à frente destes os dois médios centro, o Al-Musrati e Vítor Carvalho, abria os defesas laterais, o Adriano Marinho na esquerda e o Víctor Gomes na direita, mas depois os outros 4 homens acabavam por estar também em posições muito interiores. Ora, com Abel Ruiz e Bruma na frente e com Ricardo Horta e Pizzi nas costas destes, provavelmente para tentarem igualar a presença ali do duplo pivô do meio-campo da equipa do Panathinaikos. Ora, avançando Ricardo Horta e baixando o Bruma para trás do Abel Ruiz. Portanto, foi isto que se viu do Braga. O Panathinaikos defendia-se num 4-4-2 que nessa altura não tinha grandes problemas perante aquilo que era o afunilar do jogo do Braga. E, na saída de bola, a equipa grega conseguia quase sempre fazer a ligação aos seus dois médios-centro, o Vilhena e o Ruben Pérez, que fizeram uma belíssima primeira parte, e estes, recebendo de costas para o jogo, entregavam geralmente nos laterais, que não tinham grandes dificuldades depois, já de frente para o jogo, porque recebiam a bola quando estavam de frente para o meio-campo do Braga, em ligar com os extremos. Portanto, foi isso que se viu muito durante a primeira parte, dificuldades do Braga. Isso acabaria por mudar mais à frente, graças, primeiro, a uma substituição, a troca de Al-Musrati, que saiu lesionado, por André Horta, e depois, certamente, também indicações dadas por Artur Jorge ao intervalo, em que pediu mais largura aos seus jogadores e os soltou em toda a amplitude do campo. Ora, olhemos para os 11 iniciais. O Braga fez uma alteração relativamente ao jogo da primeira mão da eliminatória anterior, da terceira pré-eliminatória, contra o Batos Catopola em casa, e daí a comparação ser com a primeira mão e não com a segunda, porque foi o jogo em casa, porque foi o jogo em que a eliminatória ainda não estava tão bem encaminhada assim, que foi a troca de Borja por Adriano Marinho como lateral esquerdo. Fez também uma alteração relativamente ao jogo de Chaves, o último jogo que a equipa fez para o campeonato, e esta foi a troca de Zalazar por Pizzi. Portanto, apareceu uma equipa mais próxima daquele que é o seu 11 de gala para esta temporada.
Quanto ao Panathinaikos, fez também uma troca relativamente àquilo que foi o jogo de Marselha, o jogo em que jogou fora de casa na terceira pré-eliminatória contra o Olympique de Marselha, que foi a troca de Verbic por Palacios. De resto, já percebemos que durante o início do jogo foram os gregos quem monopolizou o jogo, quem monopolizou a bola, quem dominou o espaço. Tiveram uma primeira situação mais ou menos perigosa logo aos 2 minutos, num livro estudado que levou um cabeceamento de Magnusson, que saiu, no entanto, ao lado da baliza de Mateus, e só por volta dos 20 minutos é que o Braga começou a conseguir acertar as zonas de pressão, a conseguir impedir a ligação dos dois centrais, o Jedvai e o Magnusson, com os dois médios, o Ruben Pérez e o Vilhena, e dessa forma começar a dividir um bocado mais o jogo. Faltava-lhe dar capacidade ao seu jogo ofensivo e descobrir a largura no campo, mas pelo menos o jogo estava mais dividido porque o Panathinaikos estava a ser forçado a bater a bola muito mais longa. E é aí, por volta dos 36 minutos, que Al-Musrati tem de sair. Al-Musrati magoou-se devido a uma entrada de Sporar, uns minutos antes. Saiu aos 36 minutos. Para o seu lugar, poderia pensar-se que Artur Jorge estaria tentado a fazer entrar Castro, que é um jogador mais de equilíbrios, mas não. Aquilo que Artur Jorge fez foi entrar André Horta. E André Horta mudou o jogo. Primeiro porque com André Horta o Braga começou a ter alguma largura na saída de bola. André Horta ia geralmente posicionar-se sobre a esquerda dos centrais, convidando a uma subida de Adriano Marin pelo corredor, e a equipa conseguia fazer a ligação por fora pela primeira vez desde que o jogo tinha começado. Foi, inclusive, numa combinação entre Ricardo Horta e André Horta, que o Braga criou a primeira situação de algum perigo, aos 45+2. É verdade que depois também um cruzamento de Palacios, ainda antes do intervalo, quase dava a possibilidade de Sporar de abrir o ativo, mas o Mateus Magalhães aí muito bem saiu da baliza e impediu a finalização do atacante esloveno, que já passou pelo Sporting Clube Braga, mas está agora ao serviço do Panathinaikos. Veio a segunda parte. Na segunda parte acaba por ser o guarda-redes Brignoli quem se antecipa a Abel Ruiz numa jogada que poderia ter dado gol do Braga, mas a equipa do Braga vinha diferente, vinha mais dada a procurar a largura. O próprio Abel Ruiz aparecia muitas vezes junto à linha lateral, também muito sobre o corredor esquerdo, aproveitando aquilo que é o balanceamento ofensivo do lateral Vadjanidis, que pareceu bem na primeira parte, mas foi perdendo fulgor à medida que o jogo foi decorrendo, e foi precisamente num lance em que Abel Ruiz foi buscar o jogo junto à linha lateral do lado esquerdo, aos 51 minutos, que o Braga chegou ao golo. Abel Ruiz recebeu na esquerda, alongou em Bruma, também no corredor esquerdo. Este contemporizou, deu para o meio, onde Ricardo Horta simulou e o Abel Ruiz, que tinha iniciado a jogada, pegou na bola e rematou sem hipótese para Brignoli. 1-0 para o Braga. O Braga viria a justificar esta vantagem depois, à medida que o jogo foi decorrendo, mas foi o Panathinaikos quem esteve muito perto de empatar aos 62 minutos, quando Mancini aproveitou o facto do José Fonte já ter um cartão amarelo e lhe ganhou uma dividida, e mesmo assim o Fonte arriscou. Se Mancini tivesse caído, provavelmente teria visto o segundo amarelo, mas não. Mancini foi com a bola, seguiu até a linha de fundo, cruzou e entregou a Sporar, que de baliza aberta acabou por não conseguir fazer o golo, fez o remate passar por cima da barra. Ora, aí começaram as trocas. No Panathinaikos entraram Ioannidis para a ponta de lança, Bernardo para o lugar do ex-benfiquista Djuricic, a jogar nas costas desse mesmo ponta de lança. No Braga saiu Pizzi e entrou Djaló. E foi mais uma troca que beneficiou a equipa bracarense. Djaló trouxe repentismo, trouxe velocidade, trouxe capacidade de acelerar o jogo, coisa que o Braga agradeceu daí para a frente, e foi inclusive a Djaló quem fez o 2-0 aos 73 minutos. Isto porque o lançamento lateral marcado rapidamente por Abel Ruiz, desconcentração do setor defensivo do Panathinaikos, a bola foi para Ricardo Horta, que descobriu o Álvaro Djaló à entrada da área, e o Álvaro Djaló deu-lhe com alma, deu-lhe com força e fez o 2-0. A partir daí, o Braga, com 2 golos de vantagem, tentou gerir, fez algumas alterações para reequilibrar,
trocou Ricardo Horta por Rony Lopes, trocou Abel Ruiz por Simone Banza e trocou Bruma por Castro. Desta forma, o André Horta passou para 10, para as costas do ponta de lança, que era agora Simone Banza, com Álvaro Jaló sobre a esquerda, com Rony Lopes sobre a direita, e a verdade é que mesmo assim, no tal contra-ataque aos 90+4, podia perfeitamente o Braga ter feito 3-0. Talvez fosse injusto, era injusto, mas seria com certeza um resultado que o Braga agradeceria para poder levar para Atenas na segunda mão. Já expliquei o lance, contra-ataque, Panathinaikos lançado na frente, o André Horta a descobrir o Rony do outro lado, só que o Rony não foi capaz de bater a mancha feita por Brignol. E pouco depois, um minuto depois, veio então o lance do 2-1, que trouxe, é verdade, alguma justiça ao marcador final e, sobretudo, trouxe muita incerteza para aquilo que vai ser a segunda mão. Estou convencido que o Braga, na Grécia, pode marcar e, marcando, pode, com certeza, seguir em frente para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,